Voltamos aqui, irmãos, voltamos aqui. Nós estávamos ouvindo aqui o louvor da Maris, e aí você tem um problema de direitos autorais, né? Nem hino nós podemos escutar em paz mais hoje, hein? Mas estamos voltando aqui, os irmãos estavam participando até agora há pouco, pode entrar aí. E nós vamos continuar participando aqui do nosso tema bate-papo aberto sobre o Apocalipse. Eu não posso pôr o hino, irmãos, por causa que o Facebook agora tem essa questão de direitos autorais. Acredito, foi derrubado a minha live, né? Lá sem música passou, dá direito autorais derruba, exatamente. Me derrubaram a minha live aqui, né? Apocalipse, irmãos, vamos lá. Participando, manda a sua pergunta de novo, André, de Apocalipse capítulo 18, né? Sobre a mulher que dá a beber do cálice às nações, né? Manda aí, os irmãos que estão entrando aí, né? Cover eu posso colocar. Se for para colocar cover, não compensa eu cantar, né, irmãos? Brincadeira, irmão. Se eu cantar, cai a live 2 vezes, né? Não é, definitivamente não é meu dom. Vamos lá, queridos. Manda as perguntas aí sobre o Apocalipse. Vamos participar hoje, os irmãos vão fazer a live comigo junto aqui, né? O André está falando aqui sobre Apocalipse 17 e 18, né, André? Boa noite, Aline, a todos de Itapira aí, da Assembleia de Deus Dinamis. Meu querido irmão André, Apocalipse 17, né, e o 18, nós temos bastante a figura da mulher em Apocalipse, né? Nós temos a mulher no capítulo 12, depois nós vamos ter essa figura da mulher assentada numa besta, né, no animal. E para o Dr. Wimmalgo, ela simboliza a falsa religião. A meretriz ali seria a falsa religião no Império Romano, né? Em cima do Império Romano, que aquelas bestas simbolizam os impérios, né? Nós falamos de Apocalipse capítulo 13, que quando ele vê a besta, né? Quando João vê a besta, para o Dr. Wimmalgo, era uma junção de todas as bestas que Daniel tinha visto. E no capítulo 17 e 18, possivelmente estaríamos falando da representação daquela mulher como uma falsa religião, né? Alguns acreditam até, há outros intérpretes que acreditam sobre Roma, mas eu acredito sobre a falsa religião assentada junto com o Império Romano, tá? É uma das interpretações, né, do capítulo 17 e 18 sobre a mulher. Pastor Creito, né? Pastor, explica um pouco sobre os 144 mil, né? 144 mil de Apocalipse capítulo 7, vale lembrar que os 144 mil, segundo alguns intérpretes da escatologia, se converteriam através da pregação das duas testemunhas mártires. Quem tem essa ideia seria o Dr. Wimmalgo, falando que a pregação das duas testemunhas fariam a conversão de 144 mil selados que pregariam o evangelho do reino em todo o mundo. Mas fato é que no capítulo 7, eles são 12 mil de cada tribo, e alguns heréticos interpretam que para o céu só vai morar os 144 mil. Isso é uma grande heresia. Os 144 mil são judeus, tá? Há quem interprete que não são judeus, mas ali está dizendo claramente que são judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. E ali está faltando duas tribos, irmão Creito, tá? Que você vai procurar quais são as tribos que estão faltando aí no capítulo de número 7. Eles são selados, tá? São protegidos para durante um tempo pregarem o evangelho do reino, e o inimigo não lhes poderá fazer mal algum, tá? Então essa é uma das interpretações que eu mais gosto do 144 mil. O André falando sobre o Império Romano ressuscitado, né? Dr. Wimmalgo também acredita nisso, que é o Império Romano ressuscitado, né? Mas a besta, a mulher ali junto, simbolizando a falsa religião, né? A falsa religião aliada ao falso profeta, né? Os 7 montes, né? Iam simbolizar exatamente, André, essa questão do Império Romano, né? O Império Romano ressuscitado, que teria recebido o golpe mortal e teria ressuscitado alguns
interpreto que ali teria sido Nero, mas eu discordo, eu concordo que é a ressurreição do Império Romano, voltando com força, aliado da falsa religião e o falso profeta. Tá? Elias e Moisés, as testemunhas, Creighton Lobo, meu querido, Creighton Lobo, sobre Elias e Moisés. Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas mártires. Há quem acredite, irmão Creighton, que essas duas testemunhas são dois judeus comuns que vão pregar no período da grande tribulação e serão mortos em praça pública e serão ressuscitados. E essa pregação dessas testemunhas vai trazer muita conversão. Eu particularmente acredito na interpretação de que seria Elias e Enoque, mas Enoque viria no poder e virtude de Moisés, porque eu concordo com o Dr. Wimalgo, que diz que os judeus não ouviriam qualquer outro judeu. Eles teriam que ouvir um profeta do nível de Elias e um profeta do nível de Enoque, porque são dois personagens que não provaram a morte. Se você pegar a Bíblia vai dizer que ao homem está ordenado, né, morrer uma única vez, vindo depois do juízo, Hebreus 10, 27. Então, eu acredito que seria Elias e Enoque no poder e virtude de Moisés, assim como Elias veio, como João Batista veio, no poder e virtude de Elias. Tá? Mas há intérpretes de escatologia que acreditam que ali pode ser qualquer judeu. O que eu discordo, eu acho que qualquer judeu aparecendo para pregar aos judeus não ia trazer tanto impacto como esses dois grandes vultos, né? Se você pegar os textos dos milagres do capítulo 11, está bem descrito em cima dos dois, né? André dizendo sobre a besta, né, 18, uns querem dizer que é a igreja, né? Afirmar que Apocalipse capítulo 18 é igreja é uma alegoria braba, né, André? Muito braba mesmo, né? Uma das tribos é Dan, exatamente, Creitulo. Você já teve essa aula. E por que a tribo de Dan saiu? Ok? Aline André, sim. Vai bastante para o inferno, então. Com certeza vai muita gente para o inferno. O inferno é uma doutrina real, né? A tal ponto que grandes teólogos confessaram que se o inferno não fosse uma doutrina real, eles seriam universalistas. Muitos grandes teólogos confessaram isso. Mas o inferno é uma doutrina real. Tá? É uma doutrina real. Jesus falou muito do inferno e realmente vai muita gente para o inferno, né? Então é isso aí. Cadê a pergunta do pessoal? Eu espero ter respondido, né? Essas perguntas aí. A gente resumiu, é claro, porque claramente Apocalipse muita coisa, né, irmãos? Aguardando os irmãos participarem aí. Não vou colocar mais o hino, né, irmãos? Eu coloquei o hino, o Facebook derrubou mesmo. Direitos autorais. Então o que é certo, só pode cantar se for cover, né? Aí eu teria que pegar um violão aqui e aí seria complicado, né, irmãos? Complicado. Não vou fazer isso. Cadê os irmãos participando aí? Creighton Lobo da IPM, né? O André da Assembleia de Deodina, os dois mais estão participando aqui hoje da nossa live do Apocalipse aqui. Aguardando os irmãos aí para a gente interagir, para a gente fazer algo legal aqui sobre escatologia. Vamos curtir, comentar, compartilhar. Passa para frente aí, né? Ao André. Às vezes quero ser universalista. Esse às vezes, hein, irmão André? Se vocês não querem, vocês têm problemas. Se vocês não querem, vocês têm problemas. André. O universalismo é lindo, né, André? É lindo. O universalismo resolve um monte de coisa. Só que traz um problema principal, né? A doutrina do universalismo é linda, é maravilhoso, né? Para mim é mais coerente que outras aí. Mas, que eu não quero citar, senão vai virar confusão. Mas ela tem um problema sério, né? Você já sabe qual é, né? A doutrina do universalismo vai ferir a expiação de Cristo, né? Ou seja, na ideia universalista, Deus vai salvar cada povo, cada tribo, cada ser humano, através da revelação que ele recebeu de Deus em determinado local,
dentro da sua cultura, dentro da sua religião, e se ele praticou boas obras, né, quase um negócio meio que espírita, se ele fez o bem, ele vai alcançar um jeito de ser salvo, né? O André falando, pastor, como o senhor interpreta o livro do Apocalipse? Para mim, Apocalipse, André, até o capítulo de número 3 é história, e a partir do capítulo 4 é futuro. É futuro. Eu discordo daqueles que dizem que é cíclico e dos preteristas e daqueles que dizem que já cumpriu o Apocalipse naqueles períodos sobre os 10 imperadores romanos, que já se cumpriu em Nero, né? Que já se cumpriu em Domiciano, e eu discordo completamente. É claro que eu entendo o contexto histórico, mas muita coisa do Apocalipse não se encaixa para aquele contexto histórico, né? Creito Lô, pastor, na tua visão a igreja vai passar a grande tribulação ou nem veremos ela? Que pergunta capciosa, hein, presbítero Creito? Na tua visão a igreja vai passar a grande tribulação? Bom, hoje é papo aberto, né? De peito aberto aqui. Eu já defendi que eu sou mid, né, irmãos? Estou mais pro mid, caminhando pro pré-ira, viu, André? Do que pré, né? Embora respeite, por exemplo, a minha igreja defende no seu credo o pré, mas eu já disse aqui em estudo, irmão, que dependendo se alguém é pré, mid ou pós, você não pode considerar isso heresia, ok? São pensamentos escatológicos possíveis, tá? Cada um tem suas forças e tem suas fraquezas, tá? André falando, pastor, né, o que o senhor acha do estado intermediário? Meu querido, tá aí uma problemática, nossa vida, gigante, André. Não é fácil de resolver isso, né? Essa questão do estado intermediário é algo muito complexo, muito longo mesmo. Não é fácil de resolver isso, né? A gente até falava, acho que ontem eu mandei para vocês no grupo de bacharéis lá, sobre a questão do ladrão, né? Na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a Bíblia diz categoricamente que Jesus desceu às partes mais profundas da terra. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, fica claro que ele foi, muito depois, tendo pregado por espaço de 40 dias, é que ele foi de fato para o céu, né? A questão do estudo do estado intermediário vai envolver um pouco do judaísmo, bastante da ideia do judaísmo, que eles tinham sobre este pensamento, e essa ideia no Novo Testamento, que são completamente diferentes, né? Hoje nós temos, por exemplo, os adventistas têm uma ideia desse pensamento, os testemunhos de Jeová, por exemplo, os próprios reformados têm uma ideia sobre o estado intermediário. Então, é muito complexo, não é fácil não. Lucas Ribeiro, pastor Anel, poderia, por gentileza, dar uma prévia sobre divergência do milênio? Pastor Lucas, um abraço aí, parece que a família tá ampliando aí, né, Lucas? Parabéns, Deus abençoe vocês aí, tá? Manda um abraço aí para toda a família. Sobre o milênio, nós vamos ter uma live com o André. Semana que vem vai ser uma live sobre milênio, né? A questão do milênio é a questão do amilenismo, né? É a questão do amilenismo e a questão do pré-milenismo histórico, que vai ser sempre o embate. As duas escolas de bases, por exemplo, o amilenismo tem uma escola, não vou falar centenário, uma escola de mais de 500 anos, muito mais do que isso, do amilenismo, né? O pré-milenismo histórico também foi defendido por alguns pais da igreja, sim, né? Mas não foi muito defendido na época dos reformadores, na época da reforma mesmo, mas teve muita base. Mas as duas escolas que até hoje batem de frente, e a gente vai ter uma live completa sobre milênio. Por exemplo, eu não consigo aceitar o amilenismo, né? Até por questão hermenêutica de interpretação literal das 70 semanas de Daniel, da exegese de Daniel no hebraico original, dos textos originais. Eu não consigo aceitar que a última semana de Daniel seja alegórica, né? Não, eu concordo com os amilenistas que o reino de Cristo já começou, ele já está na terra através da igreja, mas discordo que nós estejamos vivendo o milênio e que Satanás esteja preso.
né? Não preso, ele está contido, né? Se o diabo contido está fazendo tudo isso, meu Deus, quando for solto, hein? Então, alguns pensamentos sobre o amilenismo nascem da escola de Orígenes. O pensamento vem muito sobre alegoria, uma escola cheia de alegoria. Nós temos que respeitar esse contexto, mas eu não sou amilenista, o irmão Lucas. Eu tenho dificuldade grande com o amilenismo, tá? Hoje os irmãos estão pegando pesado aqui, sem piedade, hein, irmãos. Eu vou pegar uma exclusão da igreja. Pastor Daniel, vamos lá. O senhor acha que o sensus plenius se encaixa bem no Apocalipse? É complicado, né, irmão André? Esse negócio do sensus plenius é complicado demais. Complicado. Por exemplo, o que dá liberdade ao intérprete da Escritura Sagrada de aplicar o sensus plenius? Quando ele pode aplicar isso? Quando ele deve e quando ele pode aplicar o sensus plenius? Então, é muito complicado, né? Que já sobre aquele significado literal existe algo oculto, existe algo ali, uma revelação que precisa ser dada. Não é fácil você determinar isso, fazendo exegese, fazendo texto, contexto, fazendo todos os apismos da hermenêutica. E você, por exemplo, se você dá uma liberdade para todo mundo aplicar sensus plenius, você começa a arrumar problemas sérios, porque foi dentro dessa ideia que começou a nascer muito da seguinte frase: permita-me conjecturar. Não permito, né? Ou seja, permita-me conjecturar. É certo que muitos de nossos pregadores, de muito do nosso pessoal, gosta de beber de fontes judaicas. Frequentemente eu vejo os meninos pregadores que gostam de usar fontes judaicas de interpretação. Só que tem que tomar cuidado, porque muito das fontes judaicas de interpretação, você tem a escola Pesher de interpretação, você tem a Midrash, você vai ter muitas escolas de interpretação que não vão fazer a interpretação literal do texto, né? Que não vão fazer a hermenêutica como nós fazemos hoje. Então, aplicar o sensus plenius, por exemplo, o sensus plenius em Isaías 14, o sensus plenius em Ezequiel 28, né? Então, o sensus plenius em Apocalipse 12. É muito complicado essa questão, André, do sensus plenius. Agora, o Apocalipse é claramente um livro que tem os seus símbolos, que tem as suas figuras, que tem também o seu contexto bem explicado daquelas figuras, né? Aquelas figuras estão ali dentro de um contexto histórico, das quais muitos deles estão entendendo muito daquelas visões. Por isso que no capítulo 18 tem a citação da Babilônia, que é algo que eles tinham há pouco tempo em mente, né? E muitas citações ali. Mas é complicado, por exemplo, essa liberdade de que o aluno da Bíblia, né, o estudante, ele pode ir para a Escritura e aplicar o sensus plenius, né? Aquela frase: Deus me revelou que tem algo aqui em oculto e eu vou trazer à igreja. Algo novo. É complicado, não é fácil. Alguns exegetas sobre o sensus plenius, até aqueles que concordam com o sensus plenius, tem muita dificuldade de o fazê-lo. Por quê? Você não pode ir além daquilo que a Bíblia está falando, daquilo que o texto está falando. É muito complicado. Agora, há passagens claramente, tem várias passagens claramente que são complicadas para nós, como por exemplo, Ezequiel 28, né? Isaías 14, que não tem nada de Lúcifer lá, não tem nada disso, uma má tradução de Jerônimo, não existe esse nome. E a passagem está falando ao rei da Babilônia, depois Ezequiel 28 ao rei de Tiro. É muito complicado. A gente pode fazer um estudo só disso. Vamos lá. André, pré-ira é top, né? O André hoje está caminhando para o pré-ira, né, André? O pré-ira tende a ser a maior força da escatologia no futuro próximo. O pré-ira está caminhando para isso mesmo. Eu também tenho estudado bastante o pré-ira agora, né? Estudando agora o pré-ira, e ele tende a resolver alguns conflitos. Por exemplo, temos problemas no MIDI
de interpretação alegórica de Apocalipse capítulo 11, que não vai ter isso no pré-ira. Então, tende a resolver algumas coisas, né? O pré-tribulacionismo é mais coerente que o pós, na visão do André, né? Só que se você dizer isso para o pós vai voar na sua garganta. Mas eu acho também, se eu olhar, André, para a igreja atual, e olhar como Deus, aí é aquela questão de aliancista e dispensacionalista, né? Se eu olhar para a igreja atual e ver como Deus tratava Israel para um despertar, como Deus fez com Israel nos cativeiros, e Deus nunca livrou Israel do cativeiro, mas livrou no cativeiro, eu entenderia que a igreja passaria pelo mesmo processo para que fosse de fato despertada, né? Mas o dispensacionalista vai entender que o tratar da igreja é um e o tratar de Israel é outro, tá? Mas olhando a igreja atual, eu tenho problema com o pré, olhando para a igreja atual, tá? De verdade. Vamos lá, Lucas. Amém, Lucas. Um forte abraço aí. Creiton, fala um pouco sobre Armagedon, que o senhor já esteve lá naquele local. Nós já estivemos lá no Vale do Mequido, né, no Armagedon, que dentro do Apocalipse, a última batalha, né, a batalha final, já saiu em Hollywood, já saiu em filme, uma planície enorme, pronto, né, para uma batalha, para uma guerra, uma planície pronto para uma invasão também, e é descrito como o campo da última batalha entre Cristo e os seus inimigos, né, e os inimigos de Israel, né. E para o dispensacionalista, né, para o mid, seja para o pós, seja para o pré, isso é algo que vai acontecer, né, menos para um outro grupo, que eu não vou citar aqui. Mas essa batalha no Armagedon é algo marcado dentro do Apocalipse, né, muito citado, né, que eu acredito que acontecerá sim. Pastor Nelson de Itapira. Rapaz, pastor, muito bom, forte abraço, meu querido pastor Nelson. Ainda bem que os irmãos aliviou um pouco mais agora, que os irmãos estavam pegando pesado aí nas perguntas, me estreitando aí. Irmãos, mas hoje eu não vou esconder minha visão aqui não, irmãos. Eu vou falar minha visão aqui, meu pensamento teológico, né, sobre determinados assuntos de escatologia, que é o que eu amo, que eu gosto muito. E tenho estudado isso há mais de 20 anos, né, irmão? Então a gente tem estudado várias visões e interpretações, né, e respeito todas elas, é o que eu disse. Não é porque o irmão é pré, é mid, é pós, que tem essa questão de chamar o irmão de herético, irmão. Isso aí é um absurdo, né? Tem exageros? Tem. Tá? Tem falsas interpretações? Tem. Como tem em todo lugar, irmão. Como tem em todo lugar. Ok? Vamos lá, queridos irmãos. Cadê as perguntas aí? Os irmãos pararam de fazer pergunta. Vão me deixando mais tranquilo aqui. Cadê os queridos irmãos? Não posso pôr o hino mais, irmão. Se eu pôr o hino vai derrubar. O Facebook vai derrubar a live aqui de novo, né? Olha que situação que chegamos, hein? Você não pode pôr o hino mais. Eu entendo que os direitos autorais, né, estão aí para ser respeitados, né? Mas podia deixar a gente com o hininho aqui, né, irmãos? E agora eu tenho que pôr no Facebook, tem que ser cover, ou eu pegar o violão aqui e fazer, irmãos. Olha que complicação, hein? Aguardando os irmãos aí, senão a gente vai terminando, encerrando por aqui esse bate-papo sobre Apocalipse, né? Acho que esgotou a pergunta aí, os irmãos aliviaram para mim. Eu tenho que agradecer, né? Vamos lá. O André falando sobre Gog, o príncipe Magog, né? Vários povos da região da Rússia para debaixo juntarão contra Israel, o povo do norte, né? Uma coalizão, né, irmão Diácono André? Uma coalizão que virá muito forte contra Israel, né? Juntando Rússia, alguns acreditam que China, Irã e muitos outros países que odeiam Israel vindo nessa coalizão contra Israel para destruir Israel. E a descrição que nós temos em Zacarias dessa profecia é muito forte, né? Uma batalha sangrenta, a ponto do sangue chegar à altura do freio dos cavalos. Vai ser uma batalha sanguinária
porque nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial deve ser algo realmente terrível, né? E é dentro da visão de Zacarias que o Messias descerá para salvar Israel nesse grande dia, e vai ser algo difícil para Israel, mas naquele dia eles vão clamar Baruch Rabá, Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Qual é a relação de Israel na grande tribulação e qual é a relação da igreja? Então, meu querido irmão André, como já estudamos, para a 70ª semana, a última semana, seria para Israel. Tá? Para Israel. É descrito a última semana para Israel. Para aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, que a igreja não participa de nenhum momento disso, né? E que não tem a igreja nessa relação. Para outros intérpretes, diz que não tem sentido ter o anticristo se não tem testemunha de Cristo enfrentando ele. Porque a conversão dos judeus será muito depois. Então, há quem acredite que no capítulo 6, na abertura dos selos, irmão André, versículo 9, a alma dos santos que foram degolados por serem testemunha de Cristo ainda é a igreja, né? O MID vai defender isso, por exemplo, que vai ser tirado mais no meio, né? Mas se você pegar a relação das 70 semanas de Daniel, tem uma forte relação com Israel, né? Uma forte relação com Israel. Anticristo, qual parte do mundo ele virá? Europa, Oriente? Bom, o anticristo, tá? Primeiro tem que ser judeu. O Imalgo acreditava que ele teria dupla nacionalidade. E acreditava mais, ele acreditava que era da tribo de Dan, até por um estudo mais profundo sobre isso, de Apocalipse capítulo 7, a ausência de Dan lá, tá? E também da citação de Dan em Juízes, por ter se escondido atrás dos navios, numa batalha importante de Débora e Baraque, e o cântico de Débora é: e tu, ó Dan, por que te deteve atrás dos navios? Porque Dan era segundo em números de homens capazes de guerra, Judá era o primeiro, isso está na lista de números, mas Dan tinha o desejo. O símbolo de Dan é serpente, tá? É serpente. E nós temos a bênção de Jacob, né, sobre os seus filhos, e ele diz que Dan é serpente, mas Moisés, né, em Deuteronômio capítulo 32, nas bênçãos de Moisés sobre as tribos, ele declara que Dan é leãozinho, para o Imalgo, dando uma pista de que ali estaria o anticristo, a descendência do anticristo imitando Cristo. Curiosamente, a única metáfora diferente que nós temos com relação ao diabo está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: portanto, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. É a única referência que nós temos na Bíblia do diabo como leão. Ou seja, lembrando lá o que Moisés tinha falado. Então, o anticristo, para mim, ele tem dupla nacionalidade também. Ele é judeu, mas se levantará na Europa, no bloco europeu, como um grande líder mundial para resolver os problemas do mundo. O homem da perdição, filho da perdição, o homem do pecado, filho do diabo, se levantará para ser o salvador da humanidade nos últimos tempos. Tá? Então, para mim, o anticristo, ele parte da Europa, mas ele tem que ser judeu, porque senão ele nunca vai enganar os judeus. Ok? Maravilha, irmãos? Eu acho que foi, né? Maravilha. Mais perguntas aí, irmãos? Hoje nós abrimos aqui a caixa e os irmãos judiou, hein, irmão André? Mandou as perguntas para judiar mesmo, hein? Vamos lá. Já falamos de Gog e Magog, né? Um pouquinho de Gog e Magog, embora, irmão André, tem um estudo aprofundado de Gog e Magog sobre a tradução de Gog e Magog, que é difícil, né? Que é uma tradução muito difícil. Alguns não acreditam que tenha referência com a Rússia, outros acreditam que tenha referência com a Rússia e com a China, né? Há uma discussão muito grande sobre a tradução de
Gog e Magog, ok? Citados no livro de Ezequiel, ok, irmãos? Tranquilo, irmãos? Acho que nós vamos encerrando, então. Os irmãos já pararam de perguntar. Nós fizemos aqui um bate-papo dentro de peito aberto, hein, irmãos? Hoje eu abri aqui para os irmãos mandar a pergunta e eu tive até que ser confessional hoje. Olha que coisa, irmão André. Eu tive que ser confessional hoje, hein? Pós-milenismo faz sentido para o senhor? Complicado, hein? Complicado. Eu confesso que eu sou pré-milenista histórico, ok? Mas mesmo sendo pré-milenista histórico, tem algumas dificuldades, perguntas a serem respondidas sobre o milênio, tá? Não sou milenista, mas o pós-milenismo, para mim não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido, mas nós temos dificuldades e temos que admitir que temos dificuldade nesse campo do milênio, né? O pensamento judaico sobre o milênio, né? E o pensamento que nós temos sobre o milênio. Nós temos muita dificuldade ainda sobre isso. E sobre o avivamento futuro que a galera espera, o senhor acha que vem ou vai vir apostasia? Bom, André, está respondido nas cartas de Paulo, né? Paulo deixa bem claro que antes da vinda do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, e o anticristo não se manifestará sem que venha a apostasia. As cartas de Paulo a Timóteo são recheadas disso, da degradação humana, que nós já estamos vendo, a degradação da religião, a degradação da fé, num todo, nós já estamos vivendo isso e está piorando, né, irmão? Que avivamento, irmão? Tu vai ficar falando que vai vir um avivamento, um absurdo da alegoria o seguinte, que a igreja está como numa UTI, e aí a pessoa dá aquele último suspiro, cumprimenta todo mundo e morre. Que isso, irmão? Uma alegoria absurda. A igreja de Jesus verdadeira não está na UTI. A igreja que não é fraca, que é o corpo de Cristo lavado e comprado pelo seu sangue, ela está viva, cheia do Espírito Santo, ela é linda, ela é maravilhosa, porque ela não é prédio, ela não é cadeira, ela não é dinheiro no banco, ela é a noiva do Cordeiro, que são cristãos autênticos, que adoram a Jesus em todos os lugares e trazem a sua palavra, o Evangelho, para o seu coração. Agora, o avivamento futuro é avivamento, irmãos, né? O pessoal está esperando vir avivamento como da Rua Azusa. Quando se fala avivamento, o pessoal está esperando algo daquele negócio da Rua Azusa, né? Ou Atos dos Apóstolos, uma explosão de milagre. Irmãos, os tempos finais são descritos na Bíblia como terríveis da degradação humana. Paulo cita, inclusive quem diz que tudo é cíclico, né? Está equivocado, por quê? Paulo chega ao ponto de fazer uma lista sobre a degradação humana na sua carta ao Timóteo, quando ele diz: e virá dias trabalhosos, né? Os homens serão amantes de si mesmos, né? Não vão obedecer pais e mães, irreverentes, blasfemos, cruéis, sem amor com o próximo. Ele coloca uma lista lá de que não existia. Claro que existia tudo isso, mas ele está afirmando para Timóteo que os tempos finais isso seria de uma proporção absurda. É o que nós temos, irmãos. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Olha os absurdos, as heresias nas igrejas, irmão. Para onde as igrejas estão caminhando, irmãos. As igrejas hoje andam numa situação tão apostata, né? Que estão apostando em coisas artificiais para tentar trazer uma revelação espiritual e aposta num monte de coisa que eu não vou nem citar aqui. Gente, para com isso. Né? Para com isso. Né? Então, tem gente achando que vai vir um grande avivamento, como da Rua Azusa, mas não vai vir não, irmãos. Então vamos lá, André. Acabou a alegria da galera que esperava esse avivamento, irmãos. Avivamento, deixa eu dizer algo para os irmãos sobre avivamento. Avivamento é o cristão que lê a palavra do Senhor todo dia e fala com ele. Não é o cristão que pula, rodopia, fala em língua e bate a cabeça no teto da igreja e dá rodopio. Avivamento é vivido no coração dos verdadeiros cristãos todo dia. Eu digo para os irmãos, faz 27 anos que eu estou no Evangelho. Eu amo o meu Jesus tanto, mas tanto como foi no dia da minha conversão. A cada dia lendo a sua palavra, irmãos. Avivamento está aqui em nós. Agora não é pular falar em língua. O pessoal conota
Avivamento é isso, avivamento é amar a palavra do Senhor. Então a ideia que o pessoal tem de avivamento é todo mundo num prédio, rodopiando, pulando, falando, o nosso culto foi power, o culto foi isso. Para com isso, irmão. É nessa má ideia que a nossa nação está do jeito que está. Que avivamento que é esse que não produz mudança na nação? País corrupto, STF corrupto, tudo, nada muda, irmão. Nós estamos falando de crentes. Então, o avivamento muda tudo, porque o avivamento traz mudança em nosso coração. Então, esse negócio do pessoal tá achando que vai avivamento, é o pessoal paralítico andando, cego, para, irmãos. Né? Avivamento é olhar para a palavra do Senhor, olhar para a Bíblia Sagrada, e nós temos uma proximidade com Jesus a cada dia, ok? A alegoria acaba com a turma, né? De fato, André, né? A alegoria é algo complicado, né? Infelizmente, a nossa hermenêutica no Brasil, aliás, 90%, infelizmente, dos nossos cristãos não tem noção nenhuma das relações do campo bíblico, da hermenêutica, e muito do que foi aprendido foi de ouvir, não foi de pesquisar. Né? Aprenderam muita coisa de ouvir, né? Coisas absurdas. E, infelizmente, o cristão não gosta de estudar, irmãos. Você vai, segunda-feira, Big Brother Brasil, bate recorde de audiência. Recorde. Você acha que no meio daqueles milhões de crentes que estão assistindo Big Brother lá, ou naqueles milhões que estão batendo recorde, não tem crente, irmão? Vendo aquela porcaria? Então, é isso aí, irmãos. É a nossa crentalhada que vai para o culto de domingo e coloca uma saia, coloca uma roupa bonitinha, mas não muda. A conduta não muda, a vida não muda, o caráter não muda, nada muda. Então é avivamento de nada, né, irmãos? É isso aí, irmãos. Estamos terminando aí a nossa live hoje. Obrigado por todos. Fizemos um bate-papo aqui de peito aberto, né? Escutando os irmãos mandando mensagem aí. E valeu a participação aí, principalmente do André, que gosta de escatologia, né, André? Ama escatologia. Escatologia, depois que entra no sangue, é difícil não gostar, né? Você aprende muito com a escatologia, porque ela te força, ela te obriga a ir para os campos de interpretação, e você tem que estudar muito mesmo para entrar nesse campo. É muito gostoso a escatologia, né? E o pessoal hoje vai discutir teologia, minianismo, calvinismo, livre-arbítrio e predestinação. Livre-arbítrio e predestinação. Nossa, irmãos, a Escritura tem tanta coisa espetacular para ser estudada, e os camaradas estão se pegando até hoje em livre-arbítrio e predestinação, né? Até hoje. Né? Não sai disso. E tem muita coisa espetacular para ser estudada. Acho que está acabando as perguntas aí. Então eu vou indo também. Maravilha, irmão? Agradeço os irmãos que participaram aí, que curtiu, curte, comenta, compartilha aí. E depois eu vou colocar no canal meu do YouTube, tá? Um pouco dessa participação. E nós vamos fazer uma vez por semana aqui um bate-papo com o peito aberto. Não pode mandar pergunta, que nós vamos aí, dentro da medida do possível, responder aos irmãos. Amém? Forte abraço aí para todos, que Deus dê uma boa noite a todos. Se interessem, tá, por estudos da Bíblia. Aliás, irmãos, eu não podia deixar de citar a nossa escola, né? Não poderia deixar. Opa, voltando aqui, pera aí, irmãos. Opa, aqui o ITEP, né? Aí, ó, o link dos nossos cursos aí. Você participar dos cursos de teologia do ITEP online, aonde você estiver. Nós temos aluno em Portugal, nós temos aluno em todos os lugares aí fazendo curso do ITEP, e tem sido abençoador para a vida dessas pessoas. Ok, queridos? Voltando aqui, forte abraço, né? Ao Johnny Evans. Cheguei no final, salva a live, Johnny. Dá tempo que você mandar uma pergunta ainda, Johnny. Johnny Evans, né? Meu querido grande amigo, pregador do Evangelho, esse moço aí, desde os 13 anos de idade. Eu comecei a pregar com 15, ele começou a pregar com 13 na igreja Chama Divina, na rua Adelina Simões Signorê, número 50, Vila Leila. Johnny Evans, ó, você que é um jornalista profissional, gostou do que eu guardei agora, hein? E você com um palitozinho ia pregar lá.
e pregou durante muito tempo na Rádio Chamonix 610 AM, Mojimirim, e você falava maravilhosamente lá. E eu me lembro, né, de você pregando. Johnny Evans, grande repórter, grande jornalista, um grande ser humano, maravilhoso. Forte abraço, viu, meu amigo? E você tem direito a uma pergunta de peito aberto aí, ó, John. Pode mandar. E Deus te abençoe grandemente, você e a sua família, que eu tenho certeza que você tem um grande chamado de Deus na sua vida. O André dizendo aí, ITEP é top, né? Graças a Deus o ITEP tem servido de bênção, irmãos. Nós não somos o maior seminário do Brasil, nós não temos a maior estrutura do Brasil, mas uma coisa ninguém tem mais do que nós: o amor e a paixão pela palavra acima de tudo. O ITEP não tem isso, irmãos. O ITEP, quem é aluno do ITEP sabe disso, né? Até ontem alguém disse para mim: pastor, que negócio que é esse? Que a gente quer estudar todo dia, a gente quer aprender, um negócio doido. Eu falei: não, o ITEP, quem vem para o ITEP, meu amigo, é isso daí, tá? Deus abençoe vocês grandemente aí. Forte abraço ao Johnny aí, a família toda. A todos vocês, André, forte abraço. Até mais, irmão. Vai estar no YouTube, ok? Na próxima eu pergunto. Obrigado, John, por me livrar. Deus abençoe grandemente vocês aí. Vai estar no YouTube esse vídeo aí das perguntas de papo aberto. Então vai ter um de papo aberto com o pastor Daniel uma vez por semana. E aí, irmãos, não venham com muita maldade, não. Tenham piedade de mim. Deus abençoe vocês grandemente. Boa noite e forte abraço.